Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Que filme bonito, né? Plasticamente, cinematograficamente falando, o Godzilla Minus Zero, a composição das cores, assim, parecia que eu estava vendo alguma coisa com a resolução de hoje em dia, 200 mil K, sei lá como diz, mas com o jogo de cores, o tipão de cores dos anos 50, porque afinal de contas, o Godzilla faz 70 anos em 2024, né? O primeiro filme e o único que eu assisti, que eu não sou muito fã desse tipo de filme, é lá de 1954. Aliás, tem uma versão em preto e branco deste filme de 2024. Tá, que eu pretendo ver, porque eu achei o filme tão bonito. E olha, tudo isso feito com um orçamento de míseros 15 milhões de dólares, né? Isso para Hollywood é assim, como nós dizemos aqui mais velhos, no interior, isso é dinheiro de pinga para Hollywood. E os japoneses aí fizeram um filmaço, assim, com um monte de camadas, né, de interpretação e de significado, e ainda assim visualmente bonito, e com um monstro que é monstro. Ele não está lutando contra o Kong ou representando, ajudando, sei lá, a ecologia, não. Ele está ferrando mais o Japão ainda do que já estava ferrado. Ó, Godzilla Minus Zero, Minus Zero, Minus One, nem lembro mais. Menos um, né? Minus one, quer dizer, tá abaixo de zero. O Japão tá na chão, como dizia uma personagem de novela aí dos anos 90, a Dona Armênia, lembram? Quem é mais velho? O filme é sobre vencer essa derrota, né? Superar essa derrota em vários sentidos, superar ou lidar com o estresse pós-traumático e muito também de escolher qual ou quais as lutas certas, lutar contra aquele monstro que estava ameaçando efetivamente todo o Japão, aquilo era necessário, né? Em um roteiro que é muito cuidadoso, não apenas em construir personagens com os quais a gente se importa, mas também de plantar coisas que serão úteis e usadas e importantes no final, tá? Só que antes de falar mais sobre esse filme, que eu achei muito bom, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Eu cresci, né, sabendo e vendo de vez em quando aquelas séries japonesas que passavam na TV Record, Ultraman, Ultra Seven, não sei das quantas. Então, assim, monstro destruindo Tóquio, eu via, ou pelo menos um pouquinho, assim, cada semana uma vez. Mas nunca foi o meu estilo, né? Eu vi o Godzilla e um ou outro filme japonês lá dos anos 50, que é para fazer repertório. Agora, as produções estadunidenses do Godzilla, nunca quis ver. Esse agora, que em junho de 2024, né? Tá na Netflix, eu falei, vou ver. Uau, porque assim, o Japão, a história se passa logo depois que o Japão foi assim obliterado pela Segunda Guerra Mundial, né? Então as pessoas estavam assim passando fome, tinha o problema da coisa nuclear, e estava todo mundo assim para baixo de zero. Não era só o país, era a economia. Então as pessoas tinham medo. E você vai ver tudo isso no filme, não vou ficar falando, né? Mas assim, você vai perceber as camadas, o medo que as pessoas tinham e a desesperança para formar família. Pessoas que estavam achando, como o nosso protagonista, que não fizeram o serviço dele direito. No caso, ele era um piloto kamikaze, então ele não tinha se matado pela pátria. Se matado por quê? Aí o filme vai fazer com que essas pessoas cheguem a conclusões ou percebam o que é importante, o que é importante morrer, para que não estou dando spoiler, tá? Não estou dizendo que esse cara vai morrer, né? Dizendo, são conclusões que essas pessoas vão chegar. Será que compensa criar uma família? Bom, pode ser que compense, desde que você entenda que você tem que lutar pelas coisas certas. E qual é a coisa certa? Então, é aí que o filme acerta. Ele também, né? Ele cria, ele filme, ele roteiro, criam personagens humanas, que são humanas, né, com as quais a gente se importa de verdade, porque elas têm problemas, elas têm camadas, elas têm emoções, elas têm medo. E para lutar ou para estruturar uma luta
né, a partir dessas pessoas, um perigo que é verdadeiramente perigoso e que é cruel. Então, você não tem aí, como eu falei no começo, esse bichão lutando contra o King Kong e a gente fica vendo quem que vai ganhar. Nada contra, viu, gente? Eu gosto de filme trash, assim. É que eu tô dizendo por que que esse Minus One me pegou tanto e por que que ele é tão bem feito, fez tanto sucesso. Porque ele é um filme de monstro, o monstro vai atacar, mas é um monstro. Tá? O Godzilla é um monstro. A gente quer, talvez, que ele perca dessa vez, porque a gente está vendo que é um bando de gente com as quais a gente pode se identificar, talvez, porque a gente também tem medos. Então, é um filme que é sobre a luta humana contra monstros. O Godzilla é a representação do fracasso do protagonista, mas ele também é o fracasso da guerra. Ele é um monstro que estava pegando um monte daquelas pessoas, ou todas aquelas pessoas, porque tinha fantasmas ali e derrotas ali para todo mundo, desde o nível pessoal até profissional, amoroso, familiar, patriótico, tudo, né? Então, na verdade, aí o Godzilla, ou essa luta contra o Godzilla, vira catalisador para outras coisas. Então, ele é um filme que é um roteiro muito bem feito. E aí, por exemplo, eu não vou dar spoiler, mas, por exemplo, como eu falei lá que os elementos, né? A gente sabe que essas pessoas, os caras lutaram lá nessa guerra, não sei o que, o governo deixou eles na mão, tudo, com aparelhos, aviões detonados, que não tinham isso, não tinham aquilo, aí falou uma coisa que o avião não tinha, eu falei, ah, tá legal, né? E aí no final, isso, tá, o roteiro plantou certinho. Como eu falei que eu não vou dar spoiler, mas aí se você assistiu ou assistiu, você vai entender o que eu tô falando, né? Tem uma pessoa que tem determinada profissão e o avião não tinha, chega. Em termos de spoiler, mas assim, é um bom, em termos de spoiler, em termos de roteiro, né? É um bom filme, porque é um roteiro, assim, redondíssimo, bem feitíssimo. Um filme com cenas de ação bem feitas, se a gente quer ver o monstro, ele tá lá. Olha, um primor, assim, e de novo, feito com 15 milhões de dólares. Ou seja, dá para fazer, né, filme bom com dinheiro de pinga, como nós diz aqui no interior, né? Basta querer, né? E aí, assim, eu fico bem, assim, feliz de não ter visto nenhum desses outros filmes hollywoodianos. Gente, é assim, é uma questão de gosto, tá? Eu não tenho nada contra filmes de monstro do Godzilla feito pelos Estados Unidos, pela China, pela Coreia, pelo Brasil, por nada. Mas não é o meu tipo de filme. Eu acabei assistindo esse feito no Japão, pelo Japão, e achei um ótimo filme. E pelo que eu sei dos outros filmes feitos nos Estados Unidos, tal, eles não têm essa profundidade. Em termos de imagem, eu posso dizer que não tem, porque pelo menos trailers ou trechos eu vi. E esse tem, assim, uma cinematografia, enquadramentos, assim, que são muito bonitos, tá? Muito legal o Godzilla Minus One. Uau! E fica, será que ele volta? Ah, ele volta, não é nem spoiler, né? Pode ser que não volte com esse mesmo diretor, pode ser que não volte japonês, pode ser, enfim, mas o Godzilla é uma franquia, né? Tem um monte de gente que ama, assim como eu amo os meus slashers e os meus filmes de horror, né? Que bom que 2023 teve esse Godzilla Minus One. Deve ter feito com que muito fã ficasse muito feliz. Eu que não sou fã fiquei, porque é um filmão. Legal, tchau.